gente começa a nossa aula de hoje com uma notícia excelente. Acabei de ver uma notícia aqui que o Santander vai levar a leilão 166 imóveis no dia 4 de dezembro agora, imóveis no litoral paulista que vão sair a partir de R$75 mil de lance inicial. Então, vá lá, me parece que é na página do Bias Leilões, que é um excelente site de leilões, né? Eu já participei de leilões lá e é um excelente site de leilões. Acabei de ver essa notícia agora no começo de dezembro, imóveis aí com descontos enormes no litoral paulista. Vamos lá, hoje a nossa aula nós vamos tratar de alguns temas aqui muito importantes para quem se interessa pelos leilões de imóveis. E a intenção aqui é essa, é passar conhecimento para quem tem interesse em gerar riqueza nos leilões de imóveis. É isso aí. Nós queremos aqui pessoas que tenham interesse em crescer na vida, interesse em fazer, né, geração de riqueza, em investir, em empreender e assim, né, ir galgando aí os degraus, né, que levam à prosperidade mesmo. A prosperidade. Para isso é preciso ter vontade, para isso é preciso ter interesse, para isso é necessário tomar uma decisão e agir. Então hoje nós vamos falar aqui de alguns temas bastante importantes dentro desse nosso propósito de levar conhecimento para vocês. Hoje nós vamos tratar aqui de 5 temas específicos. Primeiro, diferença entre leilão judicial e extrajudicial. Preço vil, o conceito de preço vil. Desocupação, como fazer a desocupação dos imóveis que são arrematados e estão ocupados. E os imóveis que estão ocupados por contratos de aluguel, por locatários. E o quinto é o conceito de nua propriedade e o cuidado que você tem que ter em arrematar imóveis de nua propriedade. Então nós vamos tratar desses 5 temas específicos. Vamos lá no primeiro tema, diferença entre leilão judicial e extrajudicial. Essa é muito fácil. Muito fácil. A diferença entre leilão judicial e extrajudicial é que os leilões judiciais ocorrem no bojo de um processo judicial e os extrajudiciais, eles ocorrem no cartório de registro de imóveis. Os extrajudiciais, sem a necessidade da intervenção de um juiz de direito. Isso é feito porque a Lei 9.514 de 97, ela autoriza que o banco, como agente fiduciário, credor fiduciário, quando o fiduciante, o devedor fiduciante, que é aquele que toma um empréstimo, atrasa as prestações de pagamento do empréstimo do imóvel, o banco pode ir diretamente no cartório, fazer uma notificação extrajudicial para esse devedor, né, fiduciante, e a partir desse momento ele está constituído em mora. Se ele não pagar no prazo, o leilão ocorrerá de forma inevitável. E aí o banco deve levar em 2 praças esse imóvel, primeira e segunda praça. Na primeira praça vai pelo valor que consta do contrato como valor de avaliação, e na segunda praça vai pelo valor dos débitos que recaem sobre o imóvel. Então a diferença entre leilão judicial e extrajudicial é essa. O judicial ocorre dentro do bojo de um processo judicial, seja ele trabalhista, seja ele fiscal, seja ele ambiental, seja ele até criminal, seja ele civil. O que importa você saber é que sempre terá um juiz togado, aí um juiz de direito ou um juiz federal que conduzirá o certame nos leilões judiciais. Já os leilões extrajudiciais não há figura de um juiz. O banco tem a prerrogativa de notificar via cartório de registro de imóveis o devedor para que ele pague em determinado prazo. Não pagando, o imóvel vai a leilão, sem a necessidade mesmo de ir até o Poder Judiciário e pleitear uma rescisão do contrato e pleitear daí a realização de um leilão. E o Supremo Tribunal Federal recentemente pacificou a questão, né? Pôs um fim na celeuma que existia acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do próprio banco levar, né, esse imóvel a leilão sem a necessidade da intervenção de um juiz. E o STF disse não, a Lei 9.514 de 97 ela é constitucional e os bancos podem sim utilizar-se dos expedientes que essa lei autoriza para levar os imóveis de inadimplentes a leilão sem a necessidade
necessidade da participação de um juiz de direito ou de um juiz federal ou de um juiz trabalhista, dependendo do caso. Então, essa é a diferença fundamental entre leilão judicial e extrajudicial. E o preço vil? O que é preço vil? A gente ouve muito falar esse conceito. O que é preço vil e quais são as consequências desse instituto, desse fenômeno jurídico dentro da órbita da arrematação? Bom, o preço vil é aquele valor considerado muito baixo, muito baixo, que é pago pelo imóvel, e esse valor, caso ele seja o valor de arrematação, ele poderá ocasionar aí a invalidação da arrematação. Então não se admite no ordenamento jurídico brasileiro o conceito de preço vil, a incidência de preço vil, não é o conceito. Não se admite no direito brasileiro a arrematação por preço vil. E aqui vai uma curiosidade para vocês. Legalmente, nos leilões extrajudiciais não há conceito de preço vil. Entretanto, a jurisprudência tem aplicado, por analogia, o conceito de preço vil constante do Código de Processo Civil para os que regem os leilões judiciais, para os leilões extrajudiciais. Então, a jurisprudência tem caminhado no sentido de que tanto nos leilões judiciais quanto nos leilões extrajudiciais haja incidência do preço vil. E aí, nos leilões judiciais, o preço vil é sempre aquele abaixo do que o juiz fixa como preço mínimo. Ou quando ele não fixar, aquele abaixo de 50% do valor da avaliação. Já nos leilões extrajudiciais, a Lei 9.514, ela não diz nada sobre preço vil. Ela diz que, em primeira praça, o imóvel vai pelo valor que consta do contrato para efeito de leilão, e em segunda praça vai pelo valor da dívida, que às vezes pode ser até maior do que aquele valor que consta do contrato, ou às vezes infinitamente menor. Mas a jurisprudência tem aplicado que nos leilões extrajudiciais o preço vil seria aquele valor abaixo de 50% do valor da avaliação do imóvel. Mas onde que está a cereja do bolo nos leilões extrajudiciais? A cereja do bolo está na participação daqueles leilões extrajudiciais que ocorrem após o segundo leilão negativo. Porque quando o banco ele registra lá, ele averba na matrícula do imóvel 2 leilões negativos, isso quer dizer que ele encerrou o ciclo da Lei 9.514 de 97. E aí ele pode vender o imóvel da forma como ele quiser. Ele pode inclusive doar esse imóvel. E aí nesse momento que você vai encontrar, nesse tipo de leilão extrajudicial, que você vai encontrar imóveis que são assim 80%, 90% abaixo do valor de mercado. Eu tenho vários casos no meu escritório, mas um me impactou demais, que foi no ano de 2021, no final do ano, tem 2 anos exatamente, um cliente arrematou num leilão extrajudicial do Banco Santander um imóvel pelo valor de R$1.800.000, um imóvel num distrito aqui industrial da cidade aqui, em Cuiabá. É um imóvel enorme, são 16 hectares, 160 mil metros quadrados de terreno dentro da cidade. E ele arrematou por R$1.800.000 nesse leilão do Banco Santander, um leilão extrajudicial. E sabe quanto que é o valor venal hoje desse imóvel? Ele decidiu, até optou por não vender, mas hoje o valor desse imóvel perfaz quase 14 milhões de reais. Na época já era 12 milhões de reais. Então ele, numa arrematação, num leilão dessa modalidade, ele multiplicou por 10 vezes, por 6 vezes quase, o valor investido em uma única arrematação. Mas esse tipo de leilão não incide conceito nenhum de preço vil, porque ele é aí um leilão após a segunda praça negativa registrada. Então, quando você analisar uma matrícula de um imóvel num leilão extrajudicial e você verificar lá que há averbação de 2 praças negativas, isso implica necessariamente em dizer que há aí uma hipótese em que o banco já está autorizado a vender o bem por qualquer preço que ele quiser e por qualquer modalidade de venda que ele quiser, pela venda direta,
por outro leilão extrajudicial, e quando você constatar que a matrícula tem averbação de 2 leilões negativos, isso quer dizer que o banco encerrou totalmente o ciclo da Lei 9.514/97. Ele não precisa mais estar ali adstrito àquele ciclo legal ali que a lei determina, de primeira, segunda praça, intimação do devedor, não precisa mais. Não precisa mais. Recentemente, inclusive, eu vi uma ação de um devedor que tenta aí anular uma arrematação num leilão extrajudicial, arguindo ali que ele não foi intimado. E aí, até um seguidor aqui do Instagram pediu para que eu desse uma analisada, e eu, como sempre, né, sempre que eu posso, eu tô dando feedback imediato para vocês. E eu dei essa analisada para ele e constatei que ele não tinha o que temer, porque aquela ação judicial, ela não tem lastro na legislação, porque quando esse seguidor aqui do Instagram, ele arrematou o imóvel já tinha ido para 2 praças e essas 2 praças tinham sido negativas. Então o banco continuou, né, o procedimento para venda num outro leilão extrajudicial também, e aí não intimou mais o devedor, e nem deveria ter intimado. Por quê? Porque após o registro da segunda praça negativa, encerra-se o ciclo da Lei 9.514 de 97. E aí não há mais que se falar nem intimação do devedor, nem do seu cônjuge. O devedor já não existe mais, porque a lei também diz que após o segundo leilão negativo, em que o banco realmente pega a propriedade de volta, propriedade resolúvel do imóvel de volta, né, a dívida do devedor, né, fiduciante, ela é declarada ali quitada, é dada uma quitação da dívida em troca do imóvel. Então, é importante que vocês saibam, depois que registra a segunda praça negativa, não há mais discussão acerca de intimação, notificação, ou seja, lá o nome que queira dar, a comunicação é feita para o devedor. O devedor não tem mais nada a ver com o imóvel, certo? E como que você vai verificar se o leilão que você está participando é um leilão já que é uma consequência de 2 leilões negativos? Analisando a matrícula do imóvel. Na matrícula vai constar lá averbada as 2 praças negativas, o que quer dizer que a propriedade está definitivamente resolvida em nome do banco, no caso do credor fiduciário, certo? Então, essa questão do preço vil que nós estávamos falando aqui, ela quando houver aí os 2 leilões negativos, aí você vai poder arrematar o imóvel com 90% de desconto, com 80% de desconto, porque não há mais que se falar em preço vil. Mas fica o registro aqui, que na lei não há conceito de preço vil para leilão extrajudicial. O conceito de preço vil para leilão extrajudicial é uma construção da jurisprudência que tem aplicado constantemente, por analogia, o que determina o Código de Processo Civil, dizendo que também nos leilões extrajudiciais de primeira e segunda praça, o preço vil é aquele abaixo de 50% do valor da avaliação do imóvel. Mas o fato é que, encerrada a primeira, segunda praça, não há mais o que discutir. Aí o leilão já pode ocorrer. Se o banco quiser doar o imóvel, ele pode doar sem a necessidade de prestar conta alguma para o devedor. Mesmo porque legalmente não há mais devedor. Porque quando se registra a segunda praça negativa, há uma quitação. A lei diz que quita a dívida daquele devedor fiduciante, certo? E agora, com relação à desocupação. A desocupação em ambos os leilões, tanto leilões judiciais quanto extrajudiciais. Antes aqui eu vou fazer uma pausa aqui, rapidinho, só para dizer para vocês que eu lancei o e-book, que tanto me pediram aqui, tá no link aqui da bio. Entra lá logo, que eu vou deixar ele apenas mais até amanhã no link na bio. Porque me pediram muito para fazer. Eu fiz o e-book e eu quero apenas que aquelas pessoas que realmente se interessam, que elas entrem lá e comprem esse e-book. Então, assim, no e-book a gente fala
sobre leilão judicial. E o que que eu faço no e-book? Eu faço um verdadeiro curso de leilão judicial. Um verdadeiro curso sobre leilão judicial. É um curso por escrito. Enquanto você paga aí R$1.000 num curso falado, né? Eu criei um curso por escrito em que você, com o desconto que eu estou dando lá, você vai pagar R$ 49,90 nesse curso por escrito de leilão judicial. E lá eu ensino mais. Eu ensino técnicas para você constituir SPS, para você começar do zero. O que é um SPE? Um SPE é uma sociedade de propósito específico. Você entra com o seu conhecimento e determinada pessoa ou determinadas pessoas entram com o capital. E outras técnicas também, para redução do imposto de renda, para redução do ITBI nas arrematações, está tudo lá no livro, certo? No link na bio você vai ter acesso ao livro. E eu espero que vocês gostem. Nós vamos estar fazendo aulas aqui também sobre os capítulos do livro. São 35 capítulos completo. É o melhor e-book sobre leilão judicial que existe no mercado. Porque o pessoal tem mania de fazer redaçãozinha de 20 páginas e dizer que é um livro, que é um e-book e vende para a pessoa, e quando você vai ver não tem conteúdo. O nosso e-book é diferente, o nosso e-book tem um conteúdo denso. Então eu te convido a ir lá no link e adquirir o seu agora, porque essa oferta aí ela é temporária, até porque a minha intenção aqui não é vender livro, a minha intenção aqui é ensinar aqui nas aulas. O e-book eu lancei porque muita gente pediu, né? E tá lá, eu fiz com todo carinho, o e-book tá lá e é um curso completo. Entra agora lá no link na bio e compre o seu, né? Ele vai te direcionar para a página e você vai adquirir por um preço muito, muito, muito baixo, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa aula. Desocupação nos leilões judiciais e nos leilões extrajudiciais. Como que acontece a desocupação nesses dois, né, casos, né? Primeiramente, é importante que se diga que imóvel ocupado não é bicho de sete cabeças, não. Tem gente que criou uma crença, né? E às vezes até propaga essa crença sem ter conhecimentos de causa, dizendo que comprar imóvel ocupado é uma fria. Uma fria é não comprar o imóvel se ele for uma boa oportunidade. Isso sim é uma fria. O imóvel ocupado por si só não constitui aí nenhum óbice. Por que isso, professor? Você deve estar perguntando. Mas não é difícil desocupar? Atualmente, com todas as garantias que a lei dá, só não desocupa quem não tem o conhecimento, quem não sabe usar do que a lei efetivamente lhe dá digamos assim, de instrumentalização para a desocupação. No leilão judicial, para vocês terem uma ideia, em 2015 entrou em vigor o Código de Processo Civil atual, esse que está em vigor. E no Código de Processo Civil ficou estabelecido lá no artigo 903 que no momento em que o juiz expedia a carta de arrematação, ele obrigatoriamente vai mandar desocupar o imóvel, sem a necessidade do arrematante fazer qualquer pedido, sem a necessidade do arrematante entrar com ação de missão na posse. É isso mesmo, o juiz funciona o procedimento, né, cronologicamente funciona da seguinte forma: ocorreu o leilão, arrematou, lavra-se o auto de arrematação, aguarda-se o prazo de 10 dias, que é o que a lei processual diz para aguardar, 10 dias úteis. Nesse prazo de 10 dias, vencido esse prazo de 10 dias, é expedida a carta de arrematação. E quando essa carta é expedida, o juiz deve, no mesmo ato, expedir o mandado de missão na posse, sem a necessidade do arrematante entrar com ação judicial. Quer coisa mais fácil do que isso? Quer garantia mais concreta do que essa que a lei dá? A lei diz de forma muito taxativa que o juiz não pode fundamentar nada em contrário. Ele tem simplesmente que cumprir a lei. Expediu a carta de arrematação, quer dizer, passou o prazo lá de 10 dias para eventuais impugnações, né? Ele tem que homologar ali
o resultado do leilão com a carta de arrematação e a partir daquele momento ali, ele também, no mesmo ato, deve mandar expedir um mandado de missão na posse. E esse mandado vai ser cumprido pelo oficial de justiça. Nos leilões extrajudiciais é um pouco diferente, porque como nós vimos aqui no começo da aula, os leilões extrajudiciais não têm a participação de um juiz. Então não tem como, no momento da expedição da carta de arrematação, ser expedido um mandado de missão na posse. Né? Porque não é o juiz que faz aquele leilão. Mas a Lei 9.514 dá uma garantia tão forte quanto a que o Código de Processo Civil dá ao estabelecer no seu artigo 30 que arrematado o imóvel, registrada a carta de arrematação, o arrematante deverá entrar com ação de missão na posse, juntando esses documentos, comprovando que ele é o atual proprietário, e o juiz deverá, é obrigação do juiz, o juiz não pode inventar tese. É importante que se diga, o juiz não pode inventar tese, ele tem que olhar, olha, houve um leilão extrajudicial, esse leilão extrajudicial terminou com esse resultado, o autor dessa ação foi o arrematante, ele comprovou aqui com a juntada da carta de arrematação já averbada lá no registro, já registrada, né, na matrícula, e então eu tenho que deferir a liminar a tutela de urgência para desocupação em 60 dias. Ponto final. Então, o devedor lá, o ocupante do imóvel, ele tem 60 dias para desocupar nos leilões extrajudiciais. Então, a lei, ela dá uma segurança enorme para o investidor, para a investidora. Uma segurança enorme para a desocupação. Não há por que a gente alimentar aquela crença equivocada de que é uma fria arrematar imóvel ocupado, porque não é. Você precisa fazer uma boa análise da sua oportunidade, da oportunidade que te interessa, porque há outros problemas que podem existir e que podem comprometer o seu investimento, sim. Mas esse problema certamente não é o fato do imóvel estar ocupado, porque você tem muita garantia, né, da lei para a desocupação do imóvel. Lá no nosso e-book a gente ensina, inclusive o e-book a gente fala especificamente dos leilões judiciais, mas lá a gente ensina técnicas, né, que podem ser aproveitadas no leilão extrajudicial. Quer ver uma técnica que você pode hoje utilizar nos leilões, tanto leilão judicial quanto extrajudicial para desocupação? É a intimação por hora certa. A intimação por hora certa é para aqueles casos em que o devedor, o ocupante, ele está se recusando a receber o mandado, né, do oficial de justiça. Né? Aí, tanto o mandado no leilão extrajudicial é um mandado de missão na posse, quanto no leilão extrajudicial também é um mandado de missão na posse. A diferença é que o mandado no leilão extrajudicial você tem que pedir através de uma ação judicial. No leilão judicial, não. Ele é expedido de ofício pelo juiz. Então, a intimação por hora certa é um expediente que serve para os dois. E o que ela visa? Ela visa, né, abreviar o tempo de cumprimento do mandado. Naqueles casos em que comprovadamente o ocupante se esquiva de receber a intimação. Está correndo do oficial de justiça. Então como funciona? Se por 2 vezes consecutivas você for lá com o oficial de justiça e não encontrar o ocupante, você poderá solicitar que seja feita a intimação por hora certa, que funciona da seguinte maneira: o oficial de justiça vai voltar lá e vai falar, olha, tal hora eu vou retornar aqui. Se o ocupante não estiver, eu farei a intimação na pessoa de qualquer um aqui, do vizinho, do porteiro, do zelador, de quem tiver ali no local. Então, aí o oficial de justiça retorna naquele horário, e retornando naquele horário, se o devedor mais uma vez não estiver lá, o oficial de justiça vai fazer a intimação na pessoa de qualquer um que estiver lá, e aí está cumprido o mandado. E aí começa a correr o prazo para a desocupação do imóvel, certo? Então, assim, os expedientes da lei existem para proteger o seu investimento. Tem que saber usar. Tem que saber usar os expedientes que a lei dá.
O direito, no caso, sempre protege e sempre estará a proteger o investimento. Por quê? Porque presume-se que o investimento ele corrigiu de certa forma uma relação jurídica que se desfez por um descumprimento de uma das partes. Né? Tanto no leilão extrajudicial houve um débito inadimplido relativo a um contrato de financiamento do imóvel, quanto no leilão judicial alguém deixou de pagar alguma coisa via de regra. Existem outros leilões também, que, por exemplo, que não tem débito envolvendo, né? Que é, por exemplo, quando duas pessoas, elas são donas, duas ou mais pessoas são donas do mesmo imóvel e a única maneira ali de chegar a uma divisão do valor é fazendo um leilão, aí fácil o leilão, né, numa ação de dissolução ali do condomínio, né, da copropriedade. Mas via de regra a gente sabe, são débitos que estão sendo, que foram inadimplidos e que serão adimplidos com o valor do lance que você der. Então por isso que você como investidor, você como investidora tem que ter toda a segurança jurídica para o seu investimento, certo? Nós fazemos essa reflexão no e-book. Corre lá, vai no link que está na bio, porque essa oferta que está lá, ela não vai ficar por muito tempo lá, certo? E o e-book está muito completo. Eu desafio, não tem nenhum curso que tenha mais conteúdo sobre leilão judicial. Lá nós falamos só sobre leilão judicial. Sobre leilão judicial não tem nenhum curso desse da internet que tenha um conteúdo tão denso e tão abrangente quanto o que está lá no e-book, certo? Corre lá no link na bio e compre o seu e garanta aí o seu e-book, que nós vamos estar estudando ele aqui nas nossas aulas semanais aqui no Instagram. É importante que você que acompanha a gente esteja com esse e-book na mão, estude ele, porque ele fará toda a diferença na sua atuação de investimento em leilões judiciais de imóveis, certo? Então, é isso aí. A desocupação não é um bicho de sete cabeças, né? Não é aquela crença, né, que põe medo nas pessoas de que a desocupação dos imóveis, ela é arrematados, ela é um bicho de sete cabeças. Ela não procede, certo? O quarto tema que nós vamos falar hoje é também sobre desocupação, mas a desocupação em caso de imóveis que estejam ocupados por locatários. Como funciona? Se você arremata um imóvel, né, e o imóvel está ali, né, com um contrato de aluguel, como você faz? Como proceder nesse caso? Né? E aí nós já estamos agora tratando do leilão judicial. Como você vai proceder nesse caso? Bom, de início, você vai notificar o ocupante. Você vai notificar o ocupante ali, o locatário no caso, né, quem está lá pagando aluguel, de que você adquiriu o imóvel no leilão, de que você é o atual proprietário e que ele tem o prazo de 90 dias para desocupar. É o prazo mínimo que a lei diz. Então você não pode estabelecer um prazo de 30 dias, 15 dias, 10 dias, 40 dias, não. 90 dias para desocupação do imóvel. E aí, nesses 90 dias, ele passará a pagar o aluguel para você, que é o novo proprietário, a nova proprietária, certo? Mas há uma situação que pode tornar um pouco diferente essa questão. É quando o locatário ele está lá no imóvel e ele tem um contrato de aluguel, obviamente, que esteja averbado na matrícula do imóvel, e esse contrato contém a cláusula de que, na hipótese de venda do imóvel, o contrato de locação deve chegar a termo, deve ser cumprido até o final do prazo estabelecido. Então, nesse caso, você terá que respeitar o contrato. Nesse caso, se você arremata um imóvel que tem um contrato de locação averbado na matrícula lá do imóvel, e que esse contrato contenha cláusula de vigência após a venda, após a alienação, você deverá aguardar o término do prazo para o final do contrato de aluguel, certo? Mas preste atenção em mais uma coisa. Se esse contrato ele prevê lá cláusula de renovação automática, você deverá notificar lá quando estiver chegando no final do contrato, e às vezes o contrato fala o prazo, você deverá notificar o
o ocupante ali, o locatário, antes de fim do prazo, né? Que você não, informando que você não quer mais, né, renovar aquele contrato. Mas eu já vi muita gente que arremata o imóvel justamente porque ele está alocado por longo prazo e com esse contrato averbado, né, na matrícula. Geralmente são imóveis que são alugados para empresas, né, bancos inclusive, e empresas, né, grandes que estão lá alugados, e o proprietário entra ali num problema financeiro e acaba indo a leilão, e a pessoa compra justamente porque tem um bom contrato de aluguel ali por muito tempo, né? Então tudo depende da estratégia que você for adotar para sua arrematação. Mas o que eu quero aqui é que você saiba que a desocupação em caso de locação, se estiver lá, se arrematou o imóvel e tem um locatário lá, ela ocorrerá através de uma notificação para desocupação em 90 dias, na hipótese de não haver contrato averbado na matrícula do imóvel. Se houver um contrato averbado, um contrato de aluguel com cláusula de vigência após a alienação, averbado, né, previamente averbado, você terá que esperar a finalização do tempo ali daquele contrato, certo? E aí você vai notificar, obviamente, antes de terminar, de que você não quer renovar o contrato. E os aluguéis, óbvio, serão pagos para você, que é o novo proprietário do imóvel, certo? Então, é assim que desocupa imóveis arrematados em leilão e que estejam ocupados por locatários. No nosso e-book nós também ensinamos isso. Está lá no e-book, no link aqui na bio, garanto o seu agora. Esse e-book, ele é fruto de 22 anos de estudo e nele eu procurei tratar de todos os temas relativos ao leilão judicial. E mais, eu coloquei 2 bônus lá no e-book também. Esses 2 bônus, eles são um checklist que você vai utilizar constantemente para suas arrematações e um modelo de petição inicial para redução do ITBI. Além do que, no conteúdo do e-book você aprenderá como reduzir o imposto de renda nas arrematações, quando você for vender o seu imóvel. Você aprenderá técnicas de parceria, né, formalizada para você que não tem o capital para começar, mas quer entrar no mercado. É possível, desde que você adquira conhecimento, monte uma sociedade de propósito específico. Eu ensino tudo lá no e-book, corre que tá lá baratinho, 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 no link aqui na bio, viu? O quinto tema e último tema nosso hoje são os leilões, de nua propriedade. Esses leilões de nua propriedade, eles têm aí causado certas surpresas ingratas, né, digamos assim, em pessoas que não fazem uma análise eficiente para arrematar. E por que essa surpresa seria ingrata? Porque geralmente a pessoa, ela acha que o leilão é algo que você pode improvisar. Em investimento nenhum você pode improvisar. E o leilão tem um plus para você não improvisar, porque ele é um procedimento formal, previsto na lei. Então você precisa saber o básico, né? E, inclusive, a preocupação que eu tive quando eu fiz esse e-book foi justamente dar um roteiro que você possa usar e reutilizar, reler e ler a cada arrematação, buscar lá nas páginas, nos 35 capítulos do livro, nos bônus que a gente tem lá, você buscar aí um roteiro, um passo a passo para suas arrematações de forma segura, né? Por isso, se eu fosse você, eu já teria comprado lá no link na bio. Então, assim, muitas vezes a pessoa improvisa nos leilões e deixa de ter um lucro maior, ou às vezes até assume um prejuízo, né? Como no caso da nua propriedade, que eu considero, por mais que o imóvel seja seu, você não vai deixar de ser o proprietário do imóvel, mas não deixa de ser um prejuízo, porque você não vai poder tomar posse do imóvel que você arrematar e que for um imóvel de nua propriedade. E por que isso? Porque quando você verificar que há nua propriedade lá estabelecida na matrícula do imóvel ou prevista no edital, você não se esqueça de que há eu já vou responder, viu, Carlinhos? Já vou responder.
não se esqueça de quando você vê nua propriedade lá, ou na matrícula do imóvel que você estiver analisando, ou no edital do leilão, quer dizer que há um usufrutuário ali que tem direito de posse sobre o bem. E esse usufruto, geralmente, ele é um usufruto para a vida toda, vitalício. Então, os usufrutos eles são estabelecidos sempre com cláusulas de tempo, né? Eles têm um tempo de vigência, mas ele pode ser estabelecido por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas na verdade, na prática diária, os usufrutos são em quase toda a sua totalidade pela vida toda. Então, se você arremata um imóvel de nua propriedade, você será o proprietário despido da posse e não poderá pedir a posse do imóvel. Então, você não poderá alugar o imóvel, você não poderá vender o imóvel, porque existe alguém que tem direito de usar desse imóvel e gozar. Gozar do bem, inclusive dos frutos do bem. O usufrutuário, ele não precisa estar morando no imóvel. Não precisa estar morando no imóvel. Se ele for usufrutuário, ele pode simplesmente não morar no imóvel e alugar esse imóvel. E você que arrematou a nua propriedade é o dono, mas vai ter que ficar assistindo ele receber aluguéis até que o usufruto termine. Geralmente é uma vida inteira. Certo? Então tome muito cuidado com essa análise. E lá no e-book também nós trazemos essa questão da nua propriedade. Nós ensinamos como você evitar entrar nesse tipo de presepada nos leilões judiciais, porque no e-book a gente fala apenas dos leilões judiciais. Nós vamos lançar ainda um e-book dos leilões extrajudiciais. Eu vou te dizer, o pessoal que vende curso aí na internet vai ficar com raiva de mim, porque os e-books que eu estou lançando são e-books completos, são cursos por escrito, e mais, eu me preocupo em fazer de forma didática para que você a cada arrematação revisite o seu e-book e faça o passo a passo, né? Por isso que eu criei inclusive o bônus, um checklist para você saber tudo que você precisa verificar para se preparar bem, para planejar bem a sua arrematação. Vamos ver aqui o Carlinhos Autopeças, ele pergunta aqui a verbação dos leilões negativos a realizar. O que significa para quem compra? Significa assim, muitas vezes acontece isso mesmo, eles põem lá a realizar ou que está em andamento, né? Isso aí significa, Carlinhos, que os 2 leilões já aconteceram. Então, se tem no edital ou na informação do leiloeiro que os 2 leilões já aconteceram, também é uma segurança com relação a essa questão de preço vil, porque a verbação ela é necessária, só que ela pode estar em tramitação, e se você tiver a comprovação de que os 2 leilões já ocorreram, aí você pode ficar tranquilo na análise sua com relação ao aspecto de preço vil e aspecto de intimação dos devedores, porque quando há 2 leilões negativos, não há necessidade de fazer intimação mais de devedor algum, até porque não há devedor mais, né? Porque quando há o segundo leilão negativo, encerra-se o ciclo da Lei 9.514 de 97 e há uma quitação do débito por parte do credor em face do devedor, e o credor assume ali para si a propriedade resolúvel. Essa propriedade fica resolvida em nome do banco, correto? Lá no e-book eu ensino essa questão do preço vil, né, nos leilões judiciais, e hoje justamente eu quis trazer esse tema aqui porque e trouxe essa dos 2 leilões negativos nos leilões extrajudiciais, porque tem muita gente confundindo, né? Como que pode então, se a jurisprudência está aplicando o preço vil nos leilões extrajudiciais, como pode então imóveis aí com 80% às vezes de desconto nesses leilões? É porque já houve 2 leilões negativos. E quando houver 2 leilões negativos, o banco não tem mais que respeitar ali o ciclo da Lei 9.514 de 97. Porque não há mais devedor para quem prestar contas, né? Não precisa mais ninguém ser intimado, nem cônjuge de devedor, nem devedor, né? Não tem que ser intimado de nada mais, porque já encerrou-se ali o ciclo, né, do procedimento extrajudicial. O bem já é do banco definitivamente e a dívida já foi quitada, porque a lei também diz que ocorrendo ali esse ciclo de 2 leilões negativos, há a quitação da dívida do devedor.
Então, o e-book nosso, a gente trata de temas relativos ao leilão judicial. É importante que quem quer aprofundar nesse estudo conosco aqui adquira esse e-book, porque nós já vamos lançar os leilões extrajudiciais. Então é uma sequência. E nesse e-book você tem um curso completo. E eu tô aqui toda semana para tirar as dúvidas de quem tiver, viu? Vai lá no link na bio agora e adquira o seu e-book por um preço assim bem abaixo daquele que ele realmente vale, viu? Nós estamos dando um desconto lá de... eu acho que tá saindo por 30% do valor dele, um desconto de 70% para quem comprar hoje, viu? Tá no link na bio. Então hoje nós tratamos aqui nós vamos recapitular agora, nós tratamos da diferença do leilão judicial para o leilão extrajudicial. A diferença do leilão judicial para o leilão extrajudicial é que é simples demais, é que o leilão judicial ocorre sempre com a participação de um juiz, né? O leilão judicial ele tem ali a sua formalização dentro de um processo judicial. E esse processo pode ser trabalhista, esse processo pode ser criminal, pode ser um processo civil, pode ser um processo ambiental, de execução de uma multa ambiental, né? Pode ser um processo fiscal de execução de dívidas tributárias, né? Mas o fato é que o leilão judicial ele ocorrerá sempre no bojo de um processo. O leilão extrajudicial, por sua vez, não ocorre no bojo de um processo judicial. Ele ocorre por autorização legal, né? Uma autorização legislativa que os bancos têm no caso de alienação fiduciária, de os próprios bancos fazerem execução e levarem o imóvel a leilão. É a Lei 9.514 de 97, que foi considerada agora, vocês devem ter visto, né, nos jornais, o Supremo Tribunal Federal considerou ela inteiramente constitucional. Então, considerou que ela é válida no ordenamento jurídico constitucional. Então, como que ocorre os leilões extrajudiciais? Eles ocorrem através de uma notificação que constitui o devedor em mora. E essa notificação é feita pelo banco através do cartório de registro de imóveis, certo? Não precisa de juiz, correto? Na lei nós estudamos também que na lei 9.514 não há conceito de preço vil. Não há. Lá diz assim, que o imóvel vai em primeira praça pelo valor que consta do contrato para efeito de leilão, em segunda praça pelo valor dos débitos que recaem sobre o imóvel. Se tiver lá, tem o débito do financiamento, aí, débito de condomínio, IPTU, todos os débitos que recaem sobre o imóvel. Esse será o valor mínimo em segunda praça. Só que a jurisprudência dos tribunais tem aplicado o conceito de preço vil ao leilão extrajudicial por analogia. O que quer dizer? Pegando como exemplo o Código de Processo Civil, que diz que é preço vil o preço pago no percentual de 50%, abaixo de 50% do valor da avaliação, certo? Então o preço vil nos leilões extrajudiciais é uma construção jurisprudencial. Só que nós estudamos aqui também, só que quando houver dois leilões negativos averbados na escritura, lá na margem da matrícula, averbados na matrícula do imóvel, lá constar que já houve dois leilões extrajudiciais, isso implica em dizer que o ciclo da Lei 9.514 se encerrou e o banco pode aí vender pelo preço que ele quiser e não precisa nem intimar, nem notificar o devedor e nem o cônjuge. O preço vil nos leilões judiciais é aquele abaixo do mínimo fixado pelo juiz, e quando o juiz não fixar um preço mínimo, é aquele abaixo de 50% do valor da avaliação que constar lá do processo judicial em que o leilão está ocorrendo, certo? Aí nós estudamos também sobre a desocupação nos leilões judiciais. A desocupação ela é feita de ofício, né? O juiz, quando expede a carta de arrematação, ele já tem obrigatoriamente que determinar a desocupação sem a necessidade do arrematante entrar com ação. Veja só que moleza! Muito bom, a proteção legal muito ampla para o arrematante, né? Então, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que é o que está em vigor, que trata do processo civil no Brasil, nos leilões judiciais,
não é necessário que o arrematante entre com ação de missão na posse. O próprio juiz, de ofício, automaticamente, quando expedir a carta de arrematação, ele deve expedir o mandado de missão na posse. Nós tratamos desse tema num capítulo específico do nosso e-book, né? Enriquecendo, né? Enriqueça investindo em leilões de imóveis. No nosso e-book a gente trata muito detalhadamente desse ponto específico da desocupação, porque tem muita gente que acha que é um bicho de 7 cabeças desocupar, né, imóveis arrematados, e nós no e-book nós desmistificamos isso e trazemos ali um passo a passo de como você vai fazer. É muito simples a desocupação, viu? O nosso e-book está lá no link na bio, e eu espero que você que adquiriu o e-book goste, porque ali tem um curso completo por escrito sobre leilões judiciais. Então a desocupação nós já vimos que é algo muito fácil nos leilões judiciais, principalmente, porque não precisará aí o arrematante entrar com uma ação. O juiz de ofício deve determinar a desocupação, deve expedir o mandado de missão na posse juntamente com a expedição da carta de arrematação. E nos leilões extrajudiciais, como funciona? Nos leilões extrajudiciais não há, né, a mínima possibilidade jurídica, não haveria, de com a expedição da carta de arrematação pelo banco se expedir um mandado de missão na posse. Isso por uma questão óbvia. Os leilões extrajudiciais não são feitos por um juiz, são feitos pelo banco, né? Admitir que o banco faça a execução extrajudicial e leve a leilão o imóvel é uma coisa. Agora, dar um poder para o banco expedir um mandado de missão na posse para que seja desocupado o imóvel, aí seria um pouco demais, frente ao nosso ordenamento jurídico. Entretanto, a Lei 9.514, no artigo 30, ela dá uma garantia que dá tanta segurança quanto o Código de Processo Civil para desocupação. Essa garantia é que o arrematante vai ingressar com ação de missão na posse, comprovando que ele comprou o imóvel e que já está consolidado ali o registro da sua carta de arrematação no cartório, e o juiz deverá determinar a desocupação em 60 dias. A lei diz isso de forma muito clara. Então, juiz nenhum pode inventar tese para dizer que não vai mandar desocupar um imóvel que foi arrematado em leilão extrajudicial. Isso aí é ponto pacífico, né? Se o juiz inventar moda, você vai subir com um agravo de instrumento para o tribunal e vai reverter a decisão, porque a lei é muito clara: 60 dias para desocupação, né? Uma tutela de urgência, certo? E aí nós falamos também, nós estudamos também sobre a questão da desocupação quando o imóvel estiver locado, né? Tiver um contrato de locação ali em vigor, tiver um locatário lá, né, pagando aluguel para o antigo proprietário, e de repente o imóvel é leiloado e você arremata. Como que você vai desocupar? Você vai notificar o ocupante lá, o locatário, para que ele desocupe em 90 dias. E aí ele dizendo, né, que você arrematou e que a partir daquele momento você não quer mais que ele continue no imóvel, em 90 dias ele deverá desocupar. Você não pode fazer uma notificação para desocupação em menos dias, porque a lei dá esse direito ao locatário lá de ter 90 dias para providenciar a mudança dele. Mas há uma peculiaridade: se esse contrato estiver averbado na matrícula do imóvel e nele contiver cláusula de vigência após a venda do imóvel, você deverá respeitar o período de vigência do contrato de locação, certo? Então, por isso que é importante uma boa análise. Na análise da matrícula, na análise do leilão, um dos pontos fundamentais que nós analisamos é a matrícula do imóvel. E lá na matrícula vai constar, se lá constar que tem um contrato de locação, e que esse contrato tem cláusula de vigência após a arrematação, você deverá aguardar, né? Se você arrematar o imóvel, você deverá aguardar o término do contrato. E aí eu te oriento que, se você não quiser continuar com aquele contrato, renovar ele, você vai notificar aí você vai ter acesso a esse contrato, né? Mesmo porque os aluguéis passarão a ser devidos a você. E aí esse contrato você se subroga no direito de receber os aluguéis na pessoa do antigo proprietário, certo? E aí você vai olhar esse contrato, e nesse contrato, se ele for por tempo indeterminado, né,
e constar ali que ele vai vigorar as cláusulas dele por tempo indeterminado, você deve notificar ele, porque o contrato tem que ter, para ser averbado, ele tem que ter um tempo determinado, para ele ter essa validade. E aí, no caso do contrato com tempo determinado, averbado, com cláusula de vigência após a alienação, você vai notificar antes de terminar o contrato, se você não quiser renovar, certo? Você é obrigado a respeitar o período do contrato, mas nada impede que você já notifique o ocupante, dizendo assim, olha, eu vou respeitar, porque eu arrematei, primeiro, né? Eu arrematei, sou o novo dono, você tem que pagar o aluguel para mim, eu vou respeitar o período do contrato, porque você averbou ele lá no registro de imóveis. Só que eu não quero renovar e já te notifico agora que eu não vou renovar. Chegou no final lá do contrato, acabou o contrato. Porque muitos desses contratos têm cláusula de renovação automática pelo mesmo período, né? Então se for sua intenção já desocupar o imóvel, né, só apenas respeitar o que a lei diz em caso de averbação, então você já tem que se precaver, certo? É como eu sempre digo, os leilões de imóveis, eles, quem sabe, o leilão de imóvel, quem sabe não, eu tenho certeza, é a única modalidade de investimento em que o risco ele é controlado pelo investidor. Porque os leilões, eles têm a possibilidade de você fazer uma análise e uma altamente previsível do futuro do seu investimento. Tanto no cálculo do ROI, que é o retorno sobre o investimento, quanto no caso dos riscos jurídicos, dos riscos da arrematação, você tem como mensurar, né? E lá, por exemplo, sempre uso o exemplo da Bolsa de Valores. Você quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, você tem que ir para o investimento de risco, que tem mais retorno, certo? E nesses investimentos de risco, você não tem nenhum controle. Por mais estudioso do mercado financeiro que você seja, ou estudiosa, você não tem controle sobre a volatilidade do mercado. Não tem controle. Então, se você vai lá no mercado financeiro para investir e quer um investimento em que você saiba exatamente qual afastar o que você saiba que não tem risco, né? Um investimento sem risco algum, você vai ter que investir na poupança ou num outro tipo de investimento que vai ter uma rentabilidade diminuta, pequenininha mesmo, né? Que não vai compensar. Então, no mercado financeiro, de uma forma geral, retorno sobre o investimento alto, risco alto. Os leilões não. Os leilões têm um retorno sobre o investimento altíssimo com um risco baixíssimo. Só que o risco aqui tem que ser mensurado. Não pensa você que é só entrar, não, que leilão é seguro? É seguro, mas você não pode entrar de qualquer jeito. Você tem que planejar. E foi por isso que eu concebi esse e-book. Esse e-book é para quem que está aqui no link na bio, aqui do Instagram. Nesse e-book eu faço um passo a passo para você, que não tem erro. Inclusive um dos bônus é um checklist que, se você seguir na análise da matrícula, análise do edital, tem tudo lá para que você, toda vez que você for arrematar, você volta lá no e-book, que você tem um roteiro para você arrematar com segurança nos leilões judiciais. Não tem erro. Se você seguir um roteiro, vai chegar um momento que você já vai ter isso na sua cabeça, né, de forma bem clara, e que você não vai precisar mais consultar absolutamente nada, né? Muito embora eu sempre aconselho que esteja interagindo, né, buscando conhecimento mesmo em tudo que você vai fazer na vida, para que você faça com segurança. Então não perde tempo não. Vai lá agora no link na bio e já garanta o seu e-book, porque você vai ficar com um roteiro permanente para suas arrematações em leilões judiciais. Não se esquecendo do que eu disse aqui, que o risco nos leilões judiciais e extrajudiciais também. O e-book fala dos leilões judiciais, mas nos leilões judiciais e extrajudiciais, o risco ele é totalmente controlável pelo investidor. É o planejamento do investidor que vai fazer aí afastar o risco, né? E amanhã eu vou fazer aqui uma aula, né, às 8 horas do horário de Brasília, eu vou fazer uma aula aqui inteira sobre planejamento
da arrematação e sobre ROI, como você vai calcular o seu retorno sobre o investimento. Porque também você não pode ficar seduzido pelo valor baixo do imóvel. Não é assim que se arremata. Não é simplesmente, tem 80% de desconto, é bom. Nem sempre é uma boa oportunidade. E eu vou te ensinar aqui como você, amanhã, como você calcular o ROI no seu investimento. Vou ensinar duas coisas fundamentais para você aqui amanhã, que eu ensino no e-book também, que é o planejamento da sua arrematação e como calcular o ROI. A vantagem de você ter o e-book é que você vai ter sempre aquela fonte ali para você, né, consultar, porque o e-book que nós concebemos é um e-book completo, é um curso com